Queria ressaltar alguns aspectos desse vídeo. Ele tem uma trilha sonora, caso a pessoa consiga ouvi-la, ou porque tem um fone de ouvidos, ou porque está no ambiente que consegue ouvir. No geral, essa não é a situação. Então, a trilha, a mensagem a se comunicar não pode depender de uma informação do nosso ponto de vista sonoro, senão a mensagem pode se perder. Os resultados para um ponto de venda. Essa ação aconteceu em vários, né? Mas um ponto de venda típico chega até 2.000 usuários únicos detectados por dia, sendo que até 500 deles recebem a pergunta, deseja receber a mensagem ou não. Por que de 2.000 só 500? A comunicação visual, o usuário precisa ser melhor informado ainda no andamento da ação. O que aconteceu no caso específico desse produto, o aumento das vendas em alguns pontos, em alguns momentos, em relação à edição anterior, chegou a 20%. E era comum os usuários chegarem para o atendente na banca e mostrarem um vídeo. Onde eu encontro isso? Apesar do vídeo ter enfaticamente mostrado a capa da revista, ainda assim é difícil, entre outros milhares de produtos em exposição na banca, você encontrar um produto específico. Esse é um case bastante interessante, que mostra uma mecânica essa. O usuário escolhe um item, um DVD, um ponto de venda, tira uma foto, ele vai enviar essa foto via Bluetooth. O celular tem que ter câmera e tem que ter Bluetooth, óbvio. Ele procura o dispositivo, encontra o dispositivo com um nome específico, pode aparecer vários, ele tem que identificar esse, ele faz um envio e ele recebe de volta o trailer do DVD específico que ele fotografou. Então, voltando àquela tela anterior lá no Bluetooth com capacidade de interpretação. Ele inicia pelo usuário, não gosta de Bluetooth, não quero saber, não me importune. Ok, ninguém vai te importunar. Você quer participar? Quer receber informações a mais? Quer? Como é que eu folheio um DVD? Não tem, não são todas as lojas que você consegue pôr um DVD para assistir, tem alguns em promoção que você está no aparelho de exibição, mas normalmente não é o caso. Então, dessa forma você consegue proporcionar ao usuário, por um lado, ele conhecer um pouco mais o produto que ele está pensando se compra ou não, ou, por outro, esse é imbatível, uma experiência única vivenciada com a sua marca. A distribuidora, a produtora desse DVD, adorou essa ação, feita em novembro de 2007, porque a imagem da marca dela teve um determinado posicionamento. As pessoas associavam o produto à tecnologia, inovação, até mesmo qualidade. Bom, por fim, para encerrar, algumas tendências do cenário tecnológico que dizem respeito ao negócio de tecnologia aqui. Vamos lá. A gente está falando do 3G, o 3G está chegando e tal, mas no meio técnico já se fala em 4G, como vai ser, como vai deixar de ser. Até princípios de 2007 se falava que telefonia é uma coisa e o IMAX é outra. Princípios desse ano já os CEOs das principais companhias, o Alan Sarin, da Vodafone, o operador do mundo, Barcelona, fevereiro anunciando, olha, eu sei que o dia antes disso é diferente, mas agora eu digo, tem que sentar e conversar, vai ser uma coisa só. Você sentado no vão livre do MASP, tomando um ar, você resolve buscar uma informação com o seu celular, você não quer saber se quem te provê esse acesso é um operador de telefone celular ou outro serviço qualquer. Muita gente que tem um celular fala, não navega só se for Wi-Fi, eu não navego se for operador porque é caro. Então, a hora que o sinal de Wi-Fi, vai ser o WiMAX, estiver por toda parte, você vai pelo que for mais conveniente, tiver mais qualidade, for mais barato, então vai convergir. Outra tendência muito forte, não dá para se dizer em quanto tempo isso chega, mas o usuário pagar um valor mensal fixo. Ele sabe quanto ele vai pagar no final do mês. Não importa quanto ele fale, não importa quanto ele navegue. A tarifa mais cara, mais barata, vai ser proporcional só à velocidade do acesso. É como alguém que tem um speed em casa, tem planos mais lentos e mais rápidos. Você não paga mais porque ficou mais tempo na internet. Isso não existe. E a voz passa a ser mais um dado trafegando pela internet, a voz sobre IP. Então não importa se você está falando com o Japão, se você está falando com a vizinha, então a menor diferença, a sua tarifa vai ser fixa. Uma vez que a tarifa chegue esse modelo de negócio atinge esse ponto, não vai haver reservas para as pessoas estarem o tempo todo navegando na internet com o seu celular, acessando conteúdos dinâmicos online. O GPS, os jornalistas aí do segmento apostam de olhos fechados aí que um celular com GPS vai ser uma coisa muito mais comum do que um celular com câmera fotográfica hoje.
Tem muita gente que tem câmera fotográfica no celular e depois daquela primeira semana que fotografou o sobrinho, fotografou isso, aquilo, não usa mais. O GPS ele vai ser amplamente utilizado, não apenas para localização, para navegação. Na verdade, ele vai ser usado para adequar a oferta de uma busca que você faça. Se você faz uma busca por o nome de um filme, por exemplo, o Agente 86, há pouco tempo atrás da refilmagem, se a sua consulta parte de um dispositivo móvel, então o resultado dessa consulta já coloca como prioridade as salas de exibição mais próximas de você. Isso é uma coisa natural. Você procura pizza, não vai falar de uma pizzaria que está em outra cidade, vai dizer o que está próximo a você, e assim por diante. Portanto, isso é a tendência seguinte, a popularidade dos serviços baseados em localização, LBS, Location Based Services, mesmo nos aparelhos sem GPS. Quem usa hoje o Google Maps já percebeu que ele consegue te dizer onde você está, mesmo sem você ter um GPS e mesmo sem a operadora abrir a informação. É curioso, quem tiver tempo e gostar do assunto pode procurar para descobrir como é que eles fazem isso por acesso aos bancos de dados deles. Mais uma tendência importante, as interfaces cada vez mais intuitivas e a prioridade dada à experiência do usuário. Quem consagrou essa tendência foi o iPhone, inegavelmente. Até então era a estabilidade de funcionamento, velocidade de acesso, outros atributos colocados em primeiro plano. O iPhone demonstrou que a experiência do usuário e a intuitividade da interface são o mais importante. Por fim, a computação por toda parte. No começo era um computador para cada milhões, milhares, dezenas, várias pessoas, até o computador se tornar de fato pessoal, todo mundo tem seu notebook, tem um telefone, um computador em casa que divide entre 2, 3 pessoas. Hoje você passa a ter capacidade de processamento no toca-fitas do seu carro, que tem Bluetooth. A música passa do seu celular, do seu tocador, que passa do seu iPod. Não vai demorar para a geladeira ter uma capacidade de processamento, porque se passa bastante tempo na cozinha e uma tela nela pode ser interessante. A informação passa do seu celular para a sua geladeira, que passa para o seu toca-fita, que passa para o estéreo da sua sala. Você comprou uma música uma vez só, você quer ouvir no carro, você quer ouvir na academia, você quer ouvir na cozinha, você quer ouvir no chuveiro e tal. Então essa é a computação por toda parte. Um outro neologismo bacana que tem o hardware, o software, tem o everywhere, né? Um WARE no final. Que são palavrinhas que vão surgindo e possivelmente fiquem. Levando em conta esse cenário todo, o que acontece especificamente nas 3 modalidades de uma marca falar com o seu usuário em um horizonte aí de médio prazo. O marketing de proximidade ele vai convergir com os serviços de localização. O que isso significa? Por alguns anos ainda vai ser necessário colocar os equipamentos por aí, para que a gente consiga detectar quem está, quem não está, e se ele está, eu mando uma mensagem. Só que as antenas de celular, as antenas das operadoras, ou as antenas do operador de IMAX, ou mesmo o GPS do aparelho, vai passar a dizer onde a pessoa está. Então eu vou ter essas 2 coisas se somando. Por fim, hoje, uma boa campanha de Bluetooth ela entrega, ela está entregando a mensagem no lugar certo e no momento certo. A tendência agora é se coletar dados. O MAC address, o BDA, o número único de cada dispositivo, eu sei o que ele recebeu ou não. Então, alguém que foi no São Paulo Fashion Week que aceitou receber um conteúdo de moda, foi em outro lugar, não aceitou receber um conteúdo de esportes, etc. Esses perfis começam a ser construídos. Não existe, por enquanto, nenhuma legislação específica sobre privacidade ou de dados, creio que venha a haver, mas uma vez que esses perfis sejam criados, as redes estejam interligadas, dentro com dezenas, centenas, milhares de máquinas, eu com outras dezenas, centenas, milhares de máquinas, e essas informações possam ser, através de um interlocutor em comum, comunicadas, vai ser possível entregar não só no lugar certo, no momento certo, mas para a pessoa certa. A gente vai saber o que entregar para quem. Não basta pisar na loja para participar da promoção. Você pisou na loja, eu sei quem você é, do que você gosta. No caso do serviço de valor agregado, as operadoras vão passar a ser PIPE, gostando ou não, vão ser prestadores de serviço, e a navegação ela vai ser transparente para o usuário. Sem bateria não funciona, sem internet eu não quero jogar fora. A diferença de um site ser para navegar pelo seu computador, ou ser para navegar, ou ser para ser navegado pelo seu celular, vai deixar de existir. Com o iPhone já acontece isso um pouco. O processamento passa a ser online e uma menor variedade de sistemas operacionais. Os principais continuam Symbian, Windows Mobile, macOS, etc., mas
o Palm OS já está sumindo, etc. Tal, e tem até uma forte tendência do Android, que é o sistema que a Google está para lançar, ele já junta com o Symbian no sistema operacional só, e por aí vai. Queria agradecer imensamente a atenção de vocês, parece que eu estou aqui tendo alguns minutos, peço desculpas para vocês. Está aí meu e-mail, meu telefone à disposição. Muito obrigado mais uma vez.